Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 29 de maio. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quarta-feira a rodada tá show de bola. Tem final de Conference, tem jogo na Noruega, tem Copa Sul-Americana, tem Libertadores e, claro, eu separei os melhores jogos pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários. Vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um bilhete e um bingo pra vocês. Tá combinado? Bora lá. E bora lá, 14 horas na Noruega, jogo do Bodø/Glimt e nos últimos dois jogos Bodø/Red, tá certo? Enfrentando aqui o Sandefjord. Time, o Bodø/Glimt é primeiro colocado, vai enfrentar o vice-lanterna. Qual que é a lógica? O Bodø/Glimt em casa vencer, tá legal? Odd de 1.23, a odd é baixa, pega essa odd e monta numa dupla. Jogos do Bodø/Glimt em casa são jogos para gols. Mais de 1,5 gol, vamos ver se a gente tem odd. Mais de 1,5 gol, odd de 1.11. Aí complica, aí não dá. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro gol, demorou para sair. Essa odd do mais de 1,5 gol valorizou. Tenta pegar ao vivo uma odd maior, tá? Mais de 1,5 gol, ao vivo uma odd maior. E também, primeiro tempo, se o Bodø/Glimt começar quente, geralmente começa, explora o over 1.000 gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? Bora lá, ainda na Noruega, também 14 horas, jogo do Brann contra o Kristiansand. Time, o Brann vem aqui na terceira colocação, enfrenta o Kristiansand, 12ª posição. O Brann em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, perdeu uma, perdeu pro Molde. Derrota normal, tá? Todas as partidas com muitos gols. O Kristiansand, jogando como visitante, perdeu 3, empatou uma, só ganhou uma. Mercado de gols aqui também muito forte. O Brann, em casa, é favorito. Odd de 1,24, uma odd de repente para um bilhete duplo. Mercado de gols, mais de 1,5 gol é tendência. A odd está baixa, tá legal? Mas assim, mesma coisa que eu falei do jogo do Bodø/Glimt. Primeiro gol, demora para sair. Tenta explorar ao vivo esse mais de 1,5 gol com uma odd maior. Jogos do Brann geralmente sai gol no primeiro tempo. Jogo começou em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio. Tenta pegar um golzinho no primeiro tempo. Over 1.000 gol HT. Sempre com uma odd de 1,50 para cima para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Fechou? Time, 16 horas, final de Conference. Olympiacos da Grécia versus Fiorentina da Itália. O negócio é o seguinte, eu sinceramente, quando eu bati o olho naquela semifinal entre Olympiacos e Aston Villa, numa boa, eu achei que o Aston Villa estaria na final. Só que o Olympiacos com autoridade passou e passou bonito, tá legal? E faz a final contra a Fiorentina. Detalhe, aqui temos localização neutra, só que a final é em Atenas. Atenas fica onde? Na Grécia. E o Olympiacos é da onde? É da Grécia. Ou seja, entre aspas, o Olympiacos joga em casa. Deve ter um número maior de torcedores apoiando aí a equipe do Olympiacos. Aliás, a torcida do Olympiacos empurra com força, tá legal? Por esse motivo, pré-live, não vejo favoritos. O Olympiacos, como eu falei, fez uma belíssima semifinal e vai jogar na Grécia. A Fiorentina, uma camisa tradicionalíssima da Itália, e também a Fiorentina joga o campeonato italiano. O campeonato italiano é um campeonato muito difícil, tá bom? Mas assim, para levantar a taça aqui pré-live, eu tô fora. Se a gente pega os últimos 5 jogos dentro e fora de casa das duas equipes, são duas equipes extremamente over goals. Tabela de probabilidades para a gente ver 2 gols,
85%. Ou seja, mesmo sendo uma final, que é um jogo mais estudado, ninguém quer tomar um gol rápido aqui numa final, tá certo? Mas eu vejo talvez um cenário, principalmente se o primeiro gol vier de forma rápida, por exemplo, metade do primeiro tempo, o segundo gol deve acontecer de forma automática. Por quê? É uma final, perdido por 1, perdido por 1000. Se algum time tomar esse gol, vai abrir. E a hora que abre, de duas uma, ou empata, ou sofre o contra-ataque e toma o segundo gol, tá legal? O mais de 1,5 gol já está pagando uma odd de 1,42 em pré-live, que é uma odd alta. Só que ao vivo, 5, 10 minutos de jogo, já vai para 1,50, 1,60 se o primeiro gol não acontecer, tá legal? Se o jogo estiver em alta intensidade, fique esperto com esse mais de 1,5 gol. Ou se o primeiro gol sair de forma rápida, metade do primeiro tempo, por exemplo, fique esperto aí para pegar o segundo ao vivo. Uma outra entrada que pode ser bacana, como o Olympiacos, entre aspas, joga em casa, vai ter um apoio aí bem forte da torcida, eu acredito que ele vai finalizar, tá, galera? É uma equipe que contra o Aston Villa chegou pesado e eu acho que contra a Fiorentina vai atacar, não vai se esconder. Então, o mercado de finalizações para a equipe do Olympiacos pode ser bem interessante. E eu separei aqui, ó, na partida inteira, 7,5, over 7,5, né? Mais de 7,5 finalizações para o Olympiacos, ou seja, 8 finalizações no jogo inteiro, tá pagando uma odd de 1,33. Uma boa odd para um bilhete duplo. Se você quiser arriscar um pouquinho mais de 8,5 finalizações para o Olympiacos, tá pagando uma odd de 1,57. O que significa isso? Se o Olympiacos der 9 finalizações na partida, você pega essa odd de 1,57. Finalização é algo, entre aspas, fácil de acontecer. Por exemplo, tem uma falta na intermediária. O cara vai lá, chuta, a bola vai lá na lua. É uma finalização. O jogador cortou, driblou, chutou na direção do gol. Bateu no zagueiro, bateu na trave, foi gol, é finalização. Ou seja, 9 finalizações ou 8 finalizações, para quem quiser ser mais conservador, para o Olympiacos, pode ser uma entrada interessante. Tá legal? E também eu fiz alguns apontamentos aqui com relação à finalização, tá legal? Pelo lado do Olympiacos, Ayoub El Kabi é um cara interessante com 3 finalizações por partida. Temos também o Costas Fortunes com 2,8 de média de finalização e para fechar o Chiquinho com 1,4. O Chiquinho com uma média mais baixa. Pelo lado da Fiorentina, o Bonaventura tem uma média de 1,7 e o Belotti, eu gosto bastante, 1,6 para o Belotti. O Belotti joga ali na frente, para ele ter essas finalizações, é um cara bem interessante. Uma outra dica que eu deixo com vocês é um velho conhecido do futebol brasileiro e dos torcedores do Flamengo, o Rodinei, que joga no Olympiacos. 1,5 desarme do Rodinei tá pagando uma odd de 1,30. Ele geralmente bate esses desarmes, tá? Aí você pega essa odd e monta numa duplinha. Deixa eu dar uma olhadinha nos cartões, até porque é uma final, jogo mais pegado, né? Olympiacos 2 de média, Fiorentina 2,5, pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? Bora lá, 19 horas na Copa Libertadores, eu tenho aqui Estudiantes da Argentina versus o Huachipato do Chile. Esse jogo promete, tá, time? Por quê? Essas duas equipes, ó, nesse momento, brigam aqui por segunda vaga de Libertadores. E ainda tem o Grêmio, com um jogo a menos, que pode chegar a 6 pontos e ultrapassar as duas equipes. Ou seja, o Estudiantes, jogando em casa, precisa dessa vitória. Até porque o The Strongest já está classificado. Uma vaga já é do The Strongest. Ou seja, temos 3 boas equipes, o Huachipato, Estudiantes e Grêmio, brigando apenas por uma vaga. Essa retinha final aqui de Libertadores, de fase de grupos, promete. Vamos lá. Estudiantes jogando em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 2, empatou 2, perdeu 1. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, bateu em 4 das 5 últimas partidas. O Huachipato, como visitante, perdeu 3, empatou 1, só venceu 1, venceu o Grêmio lá em Porto Alegre, quem diria? E mercado de gols, o mais de 1,5 gol, eu também tenho em 4 dos 5 últimos jogos como visitante. O que eu vejo aqui? O jogo é na Argentina. O Estudiantes precisa da vitória.
o Estudiantes vai para dentro. O Estudiantes vai buscar essa vitória, tá? Mesmo aqui com odd de 1,36, 1,37, eu acho que dá pra gente pegar essa odd e colocar numa dupla ou ao vivo, o Estudiantes melhor na partida e uma odd mínima de 1,50, 1,60 para cima, a gente também pega a vitória do Estudiantes. Mercado de gols, a gente viu que o mais de 1,5 gol é tendência para as duas equipes, odd de 1,33, uma boa odd para um bilhete duplo. Tabela de probabilidades para a gente ver 2 gols, 85%. O Estudiantes joga em casa e precisa do resultado. O que ele vai fazer? Ele vai agredir. Se o gol não sai, vão sair os escanteios. A média do Estudiantes é de 6,3, do Hachipato 3,8. Então eu imagino aqui uma race 3 cantos a favor do Estudiantes. O Estudiantes fazendo 3 escanteios primeiro que o Hachipato. E para fechar, mercado de cartões. Estudiantes 2,7, o Hachipato 2,1. Primeiro é jogo de Libertadores. Segundo é jogo da Argentina contra o Chile. Time, Argentina e Chile têm uma rivalidade histórica, tá legal? Então cartões também deve acontecer. Pelo menos um para cada lado, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe. Fechou? Time, 19 horas ainda na Libertadores, Grêmio Brasil versus The Strongest da Bolívia. O The Strongest já está classificado e com todo respeito ao The Strongest, mas a gente sabe, essas equipes geralmente elas se dão muito bem jogando na altitude. Quando o jogo é no nível do mar, a coisa complica bastante para eles, tá legal? O Grêmio vem aqui na 4ª colocação, tem um jogo a menos e se vencer, pula para 6 pontos, vira o segundo colocado. Qual que é o problema aqui pelo lado do Grêmio? Não é novidade para ninguém. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, passou por aquele problema todo de enchente e ainda passa por aquele grande desastre, tá certo? Então assim, o Grêmio, como é que tá o treinamento? Ficou muitos dias sem jogar. Mesmo assim, com esse jogo no Couto Pereira, enfrentando uma equipe boliviana e já classificada, eu vejo aqui uma forte tendência para o Grêmio vencer, tá legal? A odd é baixa, odd de 1,17. Talvez para complementar o bilhete, ou ao vivo, você assistiu um pouquinho do começo do jogo, o Grêmio começa bem, amassando o The Strongest, espera um pouquinho essa odd valorizar, quem sabe também pode ser uma alternativa, tá? Acredito bastante na vitória do Grêmio e os jogadores que fizerem gol aqui, muito provavelmente eles vão tomar cartão, tá? Vamos ficar esperto. Acredito que eles vão tirar a camisa e deve ter alguma homenagem ao Rio Grande do Sul. Time aí, bola lá, 19 horas, Copa Sul-Americana, Lanús da Argentina contra o Cuiabá do Brasil. O negócio é o seguinte, aqui a gente tem um amistoso de luxo, um jogo para cumprir tabela. O Lanús é o primeiro e vai continuar aqui, e o Cuiabá na 2ª colocação, mesma coisa, vai permanecer por aqui independente do resultado. Ou seja, pré-live eu não faço nada. Talvez ao vivo, se der algum padrão, a gente executa, tá legal? É Argentina e Brasil. Se o jogo ficar nervoso, tarreta, cartão neles. Fechado? Bora lá, 20h30, MLS Inter Miami, time do Messi, Luizito e companhia contra o Atlanta United. Negócio é o seguinte, o Inter Miami é o líder aqui do grupo, tá certo? Pega o Atlanta United, 12º colocado, tá perdendo pra caramba. Vamos lá. 1 hora antes da partida, a gente olhou a escalação oficial. Messi e Luizito estão confirmados? O que eu vou fazer? Eu vou pegar alguma coisa a favor do Inter Miami. A odd nesse momento é uma odd de 1,60. Aí eu vou buscar Inter Miami empate anula. Pega essa odd, monta numa duplinha. O Inter Miami jogando em casa geralmente é uma equipe over goals, que faz jogos com muitos gols. Mais de 1,5 gol, odd de 1,16. A odd é baixa, mas dá para complementar o bilhete. Como é que ficou aqui? Inter Miami, empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. E claro, finalização, chute a gol ou gol, Messi e Luizito. Fechou? Time, 21 horas, Copa Sul-Americana, Boca Juniors da Argentina contra o Nacional Potosí da Bolívia. O negócio é o seguinte, time boliviano, com todo respeito, tá? Joga bem na altitude. Esse jogo é na La Bombonera, o Boca vai atropelar, pelo menos em pré-live, é o que eu acho. Olha só,
O Nacional Potosí estreou jogando na Bolívia, foi 0-0 com o Boca. Aí depois perdeu para o Fortaleza, jogando no Ceará, por 5-0. Foi jogar no Paraguai, tomou de 2-0 do Sportivo Trinidense, que não é nenhum grande time, tá legal? Depois jogou na Bolívia, aí meteu 4-1 no Fortaleza e jogou na Bolívia, meteu 2-1 no Sportivo Trinidense. Como eu falei pra vocês, jogo La Bombonera, o Boca deve vencer. Qual que é o problema aqui? A odd é baixa, 1,08. O que eu vou tentar fazer? Primeiro tempo. Acredito que o Boca, já no primeiro tempo, esteja na frente do placar. Vitória do Boca, HT, vitória esta no primeiro tempo, e seguindo a mesma lógica, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? Bora lá, 21 horas, Copa Sul-Americana, Fortaleza do Brasil contra o Sportivo Trinidense do Paraguai. Time, o negócio é o seguinte, o Fortaleza é o líder do grupo e uma vitória simples garante o Fortaleza na primeira colocação. Vai enfrentar o lanterninha do grupo, que fez 5 partidas, só ganhou um jogo e perdeu 4. Ou seja, jogando em casa, o Fortaleza provavelmente deve vencer essa partida. Odd de 1,17, pega essa odd para complementar o bilhete ao vivo. Se o Fortaleza iniciar ali o primeiro tempo amassando a equipe paraguaia, dá para pensar também numa vitória do Fortaleza já no primeiro tempo. Vitória esta HT e seguindo a mesma lógica, o over meio gol HT. Fechou? Bora lá, 21h30, Copa Libertadores, Barcelona do Equador contra Cobresal do Chile. Time, é o seguinte, eu assisti o jogo dessas duas equipes, tá? O Barcelona tecnicamente é superior e joga em casa. Eles vão jogar aqui, ó, por uma vaguinha de Copa Sul-Americana, até porque na Libertadores, Tajeres e São Paulo já garantiram suas vagas, tá certo? O Barcelona, fazendo essa partida no Equador e tendo uma equipe tecnicamente superior, eu vejo aqui que pelo menos empata, tá certo? Então a gente tem uma odd aqui de 1,55, eu vou de Barcelona, empate anula. Pega essa odd e monta na duplinha, até porque um empate resolve pro Barcelona, tá? Se empatar, ele já pega essa vaga de Sul-Americana. Fechou? Bora lá, 21h30, Libertadores, Cerro Porteño, Paraguai, Colo-Colo do Chile. Time, o negócio é o seguinte, nesse grupo, o Fluminense já está classificado. Eu tenho uma vaga para 3 times, Colo-Colo, Cerro Porteño e Alianza Lima, tá legal? Ou seja, esse jogo o bicho vai pegar. É jogo que vale o quê? Uma possível classificação para a próxima fase de mata-mata da Libertadores. O que eu pude perceber analisando aqui essas duas equipes? Vamos lá. O Colo-Colo fez 5 partidas na Libertadores. Olha os placares. 1-0, 2-1, 0-0, 1-0 e 1-1. Os placares são magros, tá legal? Tendência para menos de 3 gols e meio. O Cerro Porteño, dos 5 jogos que fez na Liberta, 1-0, 1-0, 0-0, 1-1 e 2-1. Todas as partidas menos de 3 gols e meio. A gente tem aqui as duas equipes com uma tendência para under 3,5, menos de 3 gols e meio. É um jogo nervoso, é um jogo pegado, é o que eu vou tentar explorar, tá legal? Menos de 3 gols e meio, odd de 1,20, pega essa odd e coloca numa duplinha. Qual que é o risco dessa entrada? Começo do primeiro tempo sai um gol. Aí a equipe que tomar esse gol vai abrir. E aí o cenário pode mudar, tá legal? Eu penso aqui num começo de jogo mais pegado, mais estudado, mais brigado. E aí esse menos de 3 gols e meio vejo com muito valor. Se um primeiro gol sair rápido, pode complicar um pouquinho essa análise. E claro, é um jogo que vale uma vaga. O bicho vai pegar. Cartão, tá? Um cartão pelo menos para cada equipe, correndo um pouco mais de risco. 2 ou mais cartões para cada equipe. Fechou? Bora lá, 21h30, na Liberta, Fluminense Brasil, Alianza Lima do Peru. Time, é o seguinte, o Flu já está classificado, mas a gente sabe, as equipes querem ficar com uma primeira colocação muito boa, com mais pontos, porque aí o segundo jogo de mata-mata, geralmente eles conseguem decidir em casa e também tentam pegar o quê? No mata-mata, um adversário teoricamente mais fácil, tá? Então o Flu tá classificado, mas jogando em casa, eu tenho certeza que ele vai buscar a vitória. O Alianza Lima, ele joga aqui, ó, talvez por uma vaga de Liberta ou uma vaga de Sul-Americana. Tá tudo aberto. Colo-Colo, Cerro Porteño e Alianza Lima, todo mundo brigando por tudo aqui, tá legal?
O Alianza Lima me chamou a atenção num detalhe. É uma equipe que empata pra caramba, tá? 5 jogos, 4 empates e 1 derrota. Ou seja, vamos proteger essa entrada aqui com empate. Já que é uma equipe que empata pra caramba, o que eu vou fazer em pré-live? A odd do Flu não é alta, é uma odd baixa, de 1,48. Mas assim, eu acredito na vitória do Fluminense, tá? Mas, quem quiser uma entrada mais conservadora, Fluminense empate anula, a odd é baixa, e aí pega essa odd e monta numa duplinha, em virtude do Alianza Lima ainda brigar por alguma coisa e também ser uma equipe que empata pra caramba. Fechou? Bora lá, 21h30, Libertadores, São Paulo, Brasil, Tajeres da Argentina. Time, o negócio é o seguinte, esse jogo é bem interessante, hein? O Tajeres, com um empate, ele garante a primeira colocação do grupo. Se o São Paulo quiser ser o primeiro do grupo, o São Paulo precisa vencer o Tajeres. Uma vitória simples garante o tricolor na primeira colocação. Até porque empataria em número de pontos. Aí se o São Paulo vencer aqui por 1-0, por exemplo, o São Paulo vai para 6 gols de saldo e o Tajeres cairia para 5, tá legal? Uma vitória simples garante o São Paulo na primeira colocação. Jogo no Morumbi. São Paulo jogando no Morumbi, Libertadores, o bicho pega. O que eu tenho de odd? Vamos lá. Odd de 1,66, 1,65. São Paulo empate anula, eu gosto. Pega essa odd e monta numa dupla. Brasil e Argentina, cartão. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe. Fechou? Bora lá, time! Hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, vou deixar na descrição o link do Grupo VIP, preço popular, Grupo VIP completo, e você tem 7 dias para testar. Gostou, continua. Não gostou, pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro, tá legal? Também vou deixar na descrição link do grupo gratuito. E por ali eu vou deixar um bingo da final da Conference. O bingo tá show de bola. Se você ainda não nos segue, chega junto, o link tá na descrição, ó. E é de graça, vem. O que eu vou buscar para hoje? São Paulo e Tajeres, São Paulo empate anula. Grêmio e The Strongest, vitória do Grêmio. Inter Miami e Atlanta United, um golzinho do Inter Miami. Tanto faz o resultado. Eu só quero um gol do Inter Miami, tá legal? Se tudo der certo, odd de 1,57. Mini bingo na tela. Bora lá, time, mini bingo na tela. Lembrando, mini bingo, bingo arriscadinha, é mais difícil de bater. Reduz a stake, o famoso troquinho do pão, tá legal? Vamos lá? Bodoglin Sandefjord. Bodoglin, Marco. Time, o Bodoglin é uma equipe que já nos deu muitos greens. Pisou na bola nas 2 últimas partidas? Sem dúvida alguma sim. Mas joga em casa, pega o Sandefjord. Eu acredito na vitória do Bodoglin, tá legal? Se de repente você não quer trabalhar com o Bodoglin, não quer operar o Bodoglin, é simples. Tira o Bodoglin e de repente coloca aí no lugar uma outra equipe. Tá legal? Bodoglin para vencer. Boca versus Nacional Potosí, para o Boca vencer no primeiro tempo. Final do primeiro tempo, o Boca tem que estar na frente do placar. Fluminense e Alianza Lima, Fluminense para ganhar um dos tempos. O Flu ganhando o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Bran versus Christian Sound, vitória do Bran, ainda mais jogando em casa. Barcelona de Guayaquil versus Cobresal, Barcelona empate anula. Jogando em casa, só não pode perder. Se tudo der certo, a gente pega essa odd de 2,95. Sorte pro mini bingo, sorte pro nosso bilhete, sorte para todos nós. Se você esqueceu ainda de deixar o like, deixa o like, faz aquele comentário para fortalecer o nosso trabalho. Espero que seja uma tarde, uma noite de muitos greens e eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!